Não tem como eu falar de vendas sem lembrar daquele que para mim foi o melhor vendedor que eu conheci da minha vida, o meu pai. Quando eu era bem novo, no início da minha pré-adolescência, uma vez o papai chegou comigo e disse: filho, você está prestes a chegar na faculdade. Independente da área de atuação que você vai seguir, você precisa saber vender. Você precisa traduzir as suas ideias em convicções e fazer das suas convicções emoções vendedoras. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, falar sobre emoções que vendem. Por que isso? Porque nós vamos falar de como vender valores para conquistar melhores e maiores resultados. André, por que falar de valor é tão importante associado a uma questão comercial? Gente, tudo que nós fazemos na vida hoje é feito para satisfazer algum tipo de valor. O fato de nós estarmos hoje aqui nesse encontro de vendas, algum valor, essa palestra, esse evento tem para cada um de nós. E se eu pudesse conceituar o que seria valores, eu diria que são todos os nossos estados emocionais que governam as nossas ações e principalmente definem nossas escolhas. Eu vou repetir: valores são todos os nossos estados emocionais, são todas as nossas emoções que governam as nossas ações e que definem as nossas escolhas. Para você fazer uma venda para um cliente, você precisa identificar a percepção de valor que aquele produto ou que aquele serviço tem naquela interação comercial. É muito interessante nós percebermos isso, porque o preço é apenas a primeira parte daquilo que você paga quando você compra um produto, quando você adquire um serviço. Mas são os valores que vocês levam. É o valor daquele produto, é o serviço daquele produto que eu levo. E hoje nós vamos falar exatamente como então vender valores, procurar também transmitir os nossos valores enquanto vendedores que somos, independente da área que atuamos, para conseguir maiores resultados. Para isso, eu vou falar de algumas vitaminas C. Por que vitamina C? Porque todas essas vitaminas que nós vamos falar hoje, elas iniciam com a letra C. E elas são extremamente energizantes no que se refere à área comercial. E eu começaria falando da primeira delas, que tem a ver com o primeiro C, chamado competência. Por que é importante a vitamina C da competência, André? Quando nós falamos de competência, nós lembramos dos conhecimentos que possuímos a respeito daquilo que vendemos. Mas hoje eu queria falar de competência de uma maneira um pouquinho diferente. Se eu pudesse conceituar a competência, eu diria que é a capacidade que a pessoa tem de fazer a diferença, atendendo às necessidades do mundo para o bem das pessoas. Você consegue ser competente quando você dá o seu melhor, você faz a diferença, contribuindo para algo que o mundo necessita, mas ao mesmo tempo você contribui para o bem das pessoas. E hoje, para falar de competência, eu vou falar de um binômio. Para você ser competente, você precisa avaliar duas questões muito importantes para você vender valores e conquistar resultados. A primeira é no que se refere à sua categoria comercial. E a segunda é a sua relação afetiva que você tem com aquilo que você vende. Vamos entender melhor isso? Então vamos lá. Como é falar de categoria comercial relacionado ao nosso estilo competente de atuar na área de vendas? E aí eu faço uma primeira pergunta para você: o que é que você vende? O seu produto ou o serviço que você vende, ele é tangível ou ele é intangível? Tangível é aquele produto ou aquele serviço que você é capaz de visualizar, de sentir, de experimentar. E falar de intangibilidade é quando você vende algo que está na criação de uma expectativa, de um resultado ou de uma recompensa. É quando você vende uma ideia, é quando você vende um investimento, é quando você pode vender um seguro, é quando você vende um treinamento, uma palestra ou um curso.
ele está dentro dessa categoria comercial de intangibilidade, de algo mais abstrato, porém não menos importante, não menos real, porque nós conseguimos aferir aquilo que nós podemos receber dentro de uma característica de intangibilidade. Por que é importante, André, nós falarmos sobre isso? Nós só iremos vender melhor, com excelência, se você está de acordo com a tua preferência psicológica vendedora. Nós temos preferências psicológicas comerciais. Como é que eu consigo identificar isso, André? As preferências psicológicas, elas estão relacionadas a tudo aquilo que você acumulou de experiência de venda ao longo de toda a sua vida, de toda a sua experiência profissional, e naquilo que você, ao apresentar uma ideia, ou apresentar um produto ou um serviço, foi dando mais certo, você foi conseguindo um resultado de melhor nível de efetividade, aquilo você vai assimilando como uma preferência psicológica, seja ela de uma categoria comercial tangível ou de uma categoria intangível. E como é que eu posso identificar então como é que eu me enquadro melhor nessa categoria comercial? A primeira pergunta é: o que você vende? É tangível ou é intangível? E a segunda pergunta, mais interessante ainda, é se você se identifica mais em vender algo baseado em fatos concretos, ou você se identifica mais em vender algo baseado no campo de uma ideia, no campo quando você apresenta um desafio, ou mostrando uma perspectiva futura de ganho. Quando você identifica a sua categoria comercial, você consegue ter um melhor resultado. Se você está dentro de uma área de tangibilidade, mas você tem maior aptidão para trabalhar vendas intangíveis, você vai ter ganhos finitos. Se você, e o inverso é verdadeiro, se você vende um intangível, mas você é mais identificado por vendas mais concretas, mais palatáveis, mais apresentáveis, de forma mais concreta, você terá um resultado, de certa forma, mediano. Quando você está dentro da sua área de identificação direta, você consegue melhorar significativamente o seu potencial comercial. Então, essa é uma das duas perguntas que eu queria que a gente começasse logo nesses primeiros minutos do nosso evento, nos perguntando: aonde eu jogo melhor? É a história do jogador que às vezes está numa posição do time e se identifica melhor numa outra posição de jogo. Então, às vezes, tem pessoas que têm maiores facilidades para vender produtos intangíveis. Eu, por exemplo, tenho mais facilidade de vender uma ideia. Meu pai era economista e ele vendia projetos. Então, ele era um excelente vendedor, vislumbrando perspectiva para os clientes dele, criando esses valores, ainda que no campo de uma perspectiva, mas eram valores que as pessoas poderiam, de alguma maneira, experimentá-los, ainda que de forma indireta. Um outro ponto importante, eu falei sobre o relacionamento afetivo com o que você vende. Eu costumo dizer que o mínimo que nós temos que ter para ser um bom vendedor, para ser um vendedor de alta performance, é você gostar daquilo que você faz. Uma pessoa que não gosta daquilo que ela faz, ela já compromete em 50% a sua arrancada inicial. O Steve Jobs, um dos maiores vendedores do mundo, ele falou uma frase célebre quando ele disse: só existe uma maneira de você ser excelente no que você faz, é amando. Quando você ama o que você faz, quando você tem paixão pelaquilo que você vende, pelaquilo que você serve as pessoas, você consegue perceber isso no vendedor. Você percebe no olhar do vendedor, quando ele se identifica, quando ele tem convicção naquilo que ele vende. Você consegue perceber seriedade numa pessoa, na maneira como ela defende os argumentos comerciais no ato de venda. Mas ela precisa estar por inteiro, ela precisa se identificar com aquilo. A gente só consegue tocar no bolso de um cliente se a gente primeiramente tocou no coração. E às vezes uma decisão eminentemente racional,
atrás daquela decisão racional, existem muito mais fatores emocionais do que, propriamente dito, a racionalidade daquela decisão. A venda, como eu falei no início, conceituando o que são valores, são todas as nossas emoções que determinam as nossas ações e as nossas escolhas, as nossas opções, as nossas preferências. Eu tenho que identificar o que gera uma emoção de valor no meu cliente. Eu só posso fazer isso se eu estou identificado com o produto ou com o serviço que eu vendo. Gostar do que vender, André, eu ainda não estou apaixonado pelo aquilo que eu vendo. Eu não amo ainda o que eu faço. Amar aquilo que faz, eu diria até que é a realização de um sonho. É você fazer algo com vibração, com entusiasmo contagiante. É realmente você estar ali de corpo e alma. Mas se você ainda não está apaixonado pelo seu trabalho, você, no mínimo, tem que gostar daquilo que você faz. Gostar daquilo que você faz é você se adaptar àquilo que precisa ser feito. Se adaptar ao seu trabalho, seguindo determinados procedimentos, se dedicando com determinadas responsabilidades e, principalmente, gente, ressignificando os seus desafios. Ressignificando os seus desafios. O que eu preciso aprender com esse desafio que precisa ser superado? Um problema, quando surge dentro de uma equipe de vendas, é algo que precisa ser solucionado. Agora, o desafio é algo que precisa ser superado. E isso tem tudo a ver com vendas, porque nós precisamos bater metas, nós precisamos alcançar resultados. Então, eu preciso, primeiramente, também, no mínimo, gostar daquilo que eu faço. No mínimo. Ressignificar desafios e extrair aprendizados, até eu chegar no momento de fazer aquilo que eu mais me identifico, aquilo que eu mais amo. E aqui, quando eu falo isso, não tem nada de romantismo, tá, gente? Gostar daquilo que faz, muitas das vezes requer você fazer muita coisa que você não gosta, para você continuar fazendo aquilo que gosta. Eu, como palestrante, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que reciclar em treinamentos, fazer muita coisa que exige uma disciplina, que exige uma renúncia, para que eu possa continuar fazendo aquilo que eu mais amo, que é lidar com pessoas. A segunda vitamina C que eu queria que a gente refletisse hoje chama-se comprometimento. Eu já ouvi falar tanto de comprometimento, mas hoje eu vou falar de uma maneira diferente sobre comprometimento para você. Primeiro eu queria conceituar essa palavra dizendo que é uma dedicação responsável com o resultado. Uma pessoa comprometida é aquela pessoa dedicada à efetividade. É a pessoa que está dedicada a gerar resultados para aquele negócio. Como é que eu posso aumentar o meu nível de comprometimento? Existe um tripé muito importante para que você gere resultados comerciais. E o tripé do comprometimento é, primeiro, atitude, segundo, decisão e terceiro, constância. Vamos falar de cada um deles. Por que é importante? Vocês estão vendo aqui um tripé, que está filmando o nosso evento de hoje. Cada haste desse tripé é um pilar comercial importante, a começar da atitude. A atitude tem a ver com a sua própria disposição natural em se desafiar. É isso mesmo. Todo vendedor de sucesso, ele adora desafio. Ele gosta de bater metas. Todo vendedor de sucesso, ele tem um objetivo de médio e longo prazo. Ele tem um alvo, ele tem um target para alcançar. Então ele gosta de se desafiar. Ele gosta de chamar a responsabilidade, batendo no peito, chamar a responsabilidade para si mesmo. É ele ter a capacidade de se permitir, experimentar, superar um desafio. Por que é importante ter atitude em vendas? Vocês já repararam que a venda ela tem um termostato da venda? Sabe o que é o termostato da venda? Aquilo que dispara muitas das vezes no sistema de refrigeração. Quando você atinge aquele patamar mensal que você pagou suas contas, você atingiu certos metas, a tendência é você entrar na zona de conforto. É ou não é verdade? Você se acomoda um pouquinho. Aí você tem que ter uma nova atitude para você se desafiar novamente, disparar o termostato para ir para uma outra meta
e voltar a se desafiar, a se permitir para ir em busca de um novo gol. E é assim que você vai chegando nos patamares mais elevados de vida. O segundo pilar que eu falei do comprometimento, do tripé, chama-se decisão. E isso é um pilar extremamente delicado e ao mesmo tempo importante. A palavra decisão no latim quer dizer decidere. No radical de quer dizer fora e caedere quer dizer cortar. Tomar decisões dentro da sua área de atuação profissional é você cortar fora todas as outras possibilidades que desvirtuam você da trilha do resultado que você estiver alcançando. E a gente precisa tomar essas decisões. O que eu preciso cortar fora? Decidir, corta, doxa, né? Do caedre, cortar fora as outras possibilidades que muitas das vezes me tiram do meu foco, do meu tino comercial, daquilo que eu poderia contribuir de melhor. Às vezes o brasileiro, ele é muito imediatista, né? Eles superestimam aquilo que poderiam alcançar em um ano e subestimam aquilo que poderiam alcançar em 5, 10 anos. Mas quando a gente decide algo hoje, se você for pegar um gráfico de resultado daqui a uma semana, esse gráfico do resultado dessa decisão de hoje, ela pode não ser tão significativa. Mas o que você decide hoje começa a influenciar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Quando você vê em um ano, esse gráfico ele já tem um acentuado crescimento, né? Muito do que nós colhemos hoje na área de vendas foi resultado de decisões que tomamos lá atrás. E as decisões que tomamos hoje, elas irão refletir daqui a 3, 5, 10 anos. Né? Então, como é que eu posso, André, melhorar o meu nível de comprometimento, já que a decisão faz parte desse tripé do comprometimento? Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu percebo uma pessoa quando ela está comprometida, quando ela transforma deveres em obrigações. E eu vou explicar melhor isso. Quando nós somos pequenininhos, meu filho vai fazer 6 anos de idade, ele chega em casa com o famoso dever de casa, né? O nome já diz, dever de casa, mas aí ele quer ver o desenho, ele quer ver a brincadeira e depois o dever. Não, primeiro o dever, a obrigação e depois a diversão. Não é assim? Muitas das mães que estão aqui na plateia sabem disso melhor do que eu. Quando eu transformo algo que eu devo fazer em uma obrigação, eu aumento o meu nível de comprometimento. Ali eu percebo um nível de intensidade de comprometimento maior. Uma pessoa decidida, ela corta fora as possibilidades e ela transforma aquilo que ela deveria fazer naquilo que ela precisa, naquilo que ela é obrigada a fazer, porque ela sabe que ela vai ter uma recompensa lá na frente. E o terceiro pilar, não menos importante do nível de comprometimento, chama-se constância. E aqui é fantástico. Eu falava agora há pouco da gente superestimar aquilo que a gente alcança um ano e subestima aquilo que nós poderíamos alcançar numa projeção de tempo maior, né? Quando eu falo de constância, a gente fala muito da importância da perseverança, né? De você cada dia melhor do que ontem, cada semana você ir aperfeiçoando um pouquinho do que você realizou na semana anterior. Às vezes as pessoas dizem assim: André, de repente eu bati a minha meta. Na constância não existe de repente. Aquele que bateu uma meta, aquele que o vendedor que tem consciência de onde ele quer chegar de uma forma mais ampliada, vamos dizer assim, ele sabe as metas de percurso, a meta de chegada, né? Não existe essa questão, de repente eu tive um sucesso em vendas. Foram frutos de constância de várias decisões que você tomou no passado e que contribuíram para que você aumentasse a sua performance, a sua efetividade em vendas. Eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho, que pode ajudar vocês. Como é que vocês podem avaliar a constância da decisão de vocês? A constância da decisão de vocês. Olha só, você toma a decisão, mas eu quero avaliar como que isso é perseverante na minha carreira, no meu trabalho, contribui para os meus resultados. A primeira pergunta é essa aqui: onde
você estará daqui a 10 anos agindo como você atua hoje? Onde você estará daqui a 10 anos atuando do jeito que você está atuando hoje? A resposta a essa pergunta tem que gerar um efeito uau! O vendedor, ele tem um objetivo a longo prazo, né? Ele quer comprar uma casa, ele quer trocar de carro, ele quer fazer uma viagem, ele quer fazer uma nova formação, ele quer fazer algo com a família. Aonde você quer chegar daqui a 10 anos, atuando do jeito como você está hoje na sua área comercial? Se essa resposta tiver um efeito uau, você está indo num caminho bom. Se não, talvez é o momento de reavaliar algumas decisões que você precisa ainda tomar hoje para que o seu futuro seja o mais desejado. E a outra pergunta que eu queria deixar para vocês é o seguinte: o que você precisa mudar no seu padrão de desempenho para você chegar a este novo objetivo ou a esta nova, atingir essa meta que você acabou de se determinar com ela? Como é que você avalia a constância das suas decisões? O que você precisa mudar no seu padrão de desempenho para você conseguir melhores resultados? Eu gosto muito dessa palavra desempenho. Se eu pudesse colocar na minha base de engenharia de formação numa fórmula, eu diria que desempenho é igual a potencial menos a influência. O que seria desempenho igual a potencial menos a influência ou interferência, como queiram? O potencial é tudo aquilo que você tem como capacidade geradora de resultado relacionado com os seus valores, com as suas virtudes, com a sua experiência profissional, com a sua cultura, com tudo aquilo que você experimentou ao longo da sua vida. Isso forma o seu potencial vendedor. Os treinamentos que você se oportunizou realizar. E a influência, gente, a influência você recebe no mínimo em 3 dimensões. Você pode receber uma influência do ambiente que você trabalha, da empresa, do seu negócio. Você pode receber uma influência das pessoas que convivem com você. Mas a principal interferência ou influência é a influência de si mesmo. É a influência que você mesmo pode se sabotar ou se motivar e se autoalavancar. Então, o que eu preciso mudar nesse meu padrão para eu ter um desempenho, uma performance melhor? A terceira vitamina C, extremamente importante, chama-se coerência. Coerência. Se eu pudesse conceituar a coerência, eu diria integridade entre pensamento, sentimento e comportamento. É eu falar para vocês aquilo que eu penso e eu fazer aquilo que eu estou falando. Parece simples, mas não é tão fácil como a gente pode imaginar, né? É muito comum nós escutarmos aquela frase: faça o que ele diz, mas não faça o que ele faz, não é verdade? Esse é o incoerência, isso vocês podem desprezar. Mas a coerência é quando eu tenho essa integridade naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito, naquilo que realmente eu faço, gente. O vendedor, ele é muito acostumado a falar muito, né? Eu falo muito. Eu tenho um amigo, não sei se ele está aí na plateia, o Carlos Alberto, já falaram para ele desse evento. O Carlos fala muito, e é um dos maiores vendedores que eu já conheci na vida também. E a gente brinca um com o outro quando a gente se encontra. Quando eu pergunto: e aí, Carlos, tudo bem? Rapaz, senta aí que eu vou te explicar. E ele diz: nossa, você faz a pergunta e você mesmo responde, né? Mas o vendedor, ele fala muito. Só que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque tudo aquilo que a gente fala começa a viver na gente. Quando a gente começa a falar, a gente começa a dar vida pela palavra, a gente começa a sentir, a ver, a nossa palavra, ela tem um eco na realização da nossa vida, né? E falar de coerência, a gente pensar um pouquinho como é que eu estou me contendo a minha conduta comercial, na minha relação com o meu cliente, nas minhas relações de parceria. Eu vou passar um vídeo para vocês vão ver umas crianças numa agência, em que a moça da agência diz que o fotógrafo se atrasou, então elas contam de 1 até 3, e quando ele voltar, eles podem fazer um lanche, que é o tempo que ele chega para fazer as fotos. Olha o que vai acontecer. No, tú al otro lado, tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí, vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego hacemos las fotos mientras tanto vosotros podéis irme contando, ¿vale?
Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. ¿Vale? A ver, cuando yo me vaya, contadas a 3. 1, 2, 3. Vai acontecer. 3. Mulheres, eu digo que meu filho tem um casal de filhos, né? Como que eu aprendo quando eu olho para os meus filhos, né? Assim, tanta prudência, tanta pureza, tanta espontaneidade. E eu escolhi esse vídeo para ilustrar a questão da coerência, gente. Porque falar de coerência é falar de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa correta, comercialmente falando, de ser uma pessoa ética nas suas relações com o seu cliente. Eu gosto muito, eu falo muito uma frase que eu digo o seguinte, que respeito é tudo aquilo que você faz quando todo mundo está vendo. E tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo, chama-se caráter. Eu atendo um princípio da coerência quando eu consigo respeitar as pessoas também de forma coerente, não só na frente delas, mas quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo é a hora do meu caráter, é a hora que os meus valores mais fortes são identificados como virtudes. Um ótimo profissional, ele é um profissional que ele tem esse princípio da coerência. Eu costumo dizer também que sem princípios você pode até ganhar dinheiro rapidamente, mas sem princípios você não consegue continuar ganhando dinheiro por muito tempo. Isso me recorda um ensinamento do meu velho, quando uma vez o papai chegou comigo e disse: filho, você está indo atrás do dinheiro macho ou do dinheiro fêmea? Eu disse: que doidice é essa, né? Dinheiro macho, dinheiro fêmea, que coisa é essa, né? E eu disse: pai, o que é isso? Eu nem sabia que dinheiro tinha essa diferença, essa de sexo. Filho, o dinheiro macho é aquele que é ganho de forma desonesta, ilícita, ilegal, passando as pessoas para trás, tirando vantagens. É aquele dinheiro que ele pode até vir fácil, mas ele vai embora fácil. Agora o dinheiro fêmea, e eu achei bonita a metáfora que ele escolheu para me explicar isso. A mulher, ela tem uma gestação. A mulher, ela passa por uma gestação para dar um fruto, para gerar vida, não é assim? E ele dizia para mim que o dinheiro fêmea, que é aquele que ganha de forma honesta, trabalhadora, com o suor do seu trabalho, você ganha de forma dedicada, é aquele que você tem uma gestação natural. É aquele que você se disciplina, você coloca o teu capricho e com essa gestação natural, lá na frente ele vai dar um fruto. E esse é o dinheiro que se multiplica. Esse é o tipo de dinheiro que tem uma coisa que eu achava bonito o papai falar. Ele dizia, ele tem uma fecundidade natural. Um bom profissional que toma a vitamina C da coerência, ele tem fecundidade, ele tem multiplicação. Esse dinheiro ele se multiplica e ele chama outros dinheirinhos, como dizia aqui a avó. Gente, falar de coerência é falar também da gente resolver nossas pendências. Vocês estão vendo esse espelho aqui, não foi por acaso que eu coloquei no slide. Tudo que você tomou suas decisões lá atrás vai refletir no seu momento presente. Ter uma atitude coerente é eu não deixar mortos e feridos no meu caminho. E o que são deixar mortos e feridos no meu caminho? É eu deixar pendências. Pendências afetivas, pendências financeiras, pendências ecológicas, tudo aquilo que eu vou deixando de pendências no meio do meu caminho, em algum momento a minha vida ou a sua vida vai fazer uma curva. Em algum momento ela vai fazer uma curva. A gente precisa resolver essas pendências, sabe, gente?
Se a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de se reconciliar com alguém, eu acho que um dos níveis mais elevados de coerência é a gente pedir perdão. É a gente se reconciliar com aquela pessoa que muitas das vezes nos aprisiona. Então eu sou coerente comigo quando eu também procuro ser justo, eu procuro resolver aquela pendência, eu procuro me libertar daquilo que muitas das vezes impede de eu ter um melhor resultado. Sabe por que é importante essa vitamina C da coerência? Trazendo para o campo do cliente, da venda, não prometa aquilo que você não é capaz de garantir. Aquilo que você é capaz de cumprir. Porque tudo que você fizer a um cliente, você terá que conviver para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Então falar da vitamina C da coerência é ter a capacidade de ter paz, né? De chegar à noite em casa e saber que você deu o melhor e que aquilo vai dar um resultado. E aqui eu queria deixar de presente para vocês 3 palavras que você pode avaliar se a atitude que você vai tomar, ela vai estar dentro da vitamina C da coerência. Chama-se querer, poder e dever. Nem tudo que você quer na vida você deve. Nem tudo que você deve você pode. E nem tudo que você pode ou deve fazer você quer fazer, não é assim? Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso fazer eu devo, e nem tudo que eu devo fazer eu quero. Como é que eu resolvo essa avaliação, essa equação, André, da vitamina C da coerência? É quando as 3 respostas a essas perguntas, elas são afirmativas. É quando você se pergunta, eu quero isso? E você diz, eu quero. Opa, sim. Eu posso isso? Eu posso. Legal. Sim, de novo. Eu devo fazer isso? Então, reavalia para perceber se aquele é o melhor momento de você tomar aquela decisão daquela maneira. Pode ser que não atenda esse princípio, essa vitamina C da coerência. Eu queria falar, não menos importante, de uma 4ª vitamina chamada celebração. Essa celebração eu entendo que tem a ver com um sentimento muito importante de gratidão. O vendedor, ele precisa comemorar as vitórias dele, seja com a sua equipe, ou seja individualmente. Bateu uma meta, alcançou um resultado, celebre, comemore. Reúna a sua equipe, então reúna a sua família, seu namorado, sua namorada, sua esposa, seus filhos. Quando eu fecho um contrato, eu falo para minha esposa, olha, hoje a gente vai abrir o vinho. Ou então, hoje nós vamos para a pizzaria. Hoje nós vamos encontrar uma maneira de celebrar isso. Você dá um comando de que você está evoluindo. E você começa a perceber que você está gerando resultados. E isso é saudável. É bom você ter um coração grato. Quando você tem um coração cheio de gratidão, a vida ela abre um mar de oportunidades para você. Quando estava dando o exemplo de quando eu fecho um contrato de uma palestra ou de um curso, eu sempre procuro de alguma maneira celebrar. Lá em casa, ano passado, quando foi meu aniversário, e eu disse para minha esposa que eu queria ganhar uma camisa do meu time do coração. Então eu disse, olha, eu não sei qual é o modelo que você quer, você vai lá, você escolhe, vê o modelo. E aí eu fui lá na loja, escolhi, experimentei os tamanhos, interagi com a vendedora, ela sabia que era para mim. Quando foi na hora de pagar, eu cheguei lá na hora do caixa, e aí eu pedi para ela, você poderia embrulhar? Aí ela pegou e disse, olha, mas não é para você? Eu disse, não pode. Eu não posso embrulhar meu próprio presente. Eu não tenho o direito de me presentear, de você poder embrulhar. Por que tem que ir para o fundo da sacola? Por que quando a gente compra uma coisa para a gente, coloca na sacola, vai para o fundo da sacola de qualquer jeito? Você compra uma roupa, você compra uma coisa, mande embrulhar. Se der para mim, eu estou comprando, mas eu estou pagando, né? Eu embrulho aquele presente. Embrulhe aquele presente e se dê de presente. Isso é muito legal. Então é muito interessante a gente também se vitaminar com essa questão da celebração. Esse ano nós adotamos em casa o pote da gratidão. O pote da gratidão eu vi na rede social e disse, nossa, que coisa fantástica. Então a gente tem lá um pote em casa e tudo aquilo de bom que vai acontecendo e que está acontecendo ao longo de 2017, a gente vai jogando no pote da gratidão. No final do ano, próximo do Natal e do Ano Novo,
nós vamos abrir e celebrar tudo aquilo de bom que aconteceu para a gente, para a nossa família ao longo de 2016. Gente, a gente precisa se vitamizar com isso, né? A gente precisa tomar essa vitamina da celebração. Como eu falei, as pessoas percebem no seu olhar quando você está feliz com o que você está vivendo, quando você tem convicção. Um dos grandes baratos da vida, quando você deixa uma marca de saudade nas pessoas, é quando você percebe que em algum momento você foi importante para aquela pessoa. Um dos maiores exemplos de gratidão que eu tenho na minha vida foi com meu próprio pai, né? Meu pai era uma pessoa assim, figuraça. E ele, uma vez, quando eu estava assim, triste, cabisbaixo, borocochó, como a gente costuma dizer, e ele vinha com toda aquela força de pai e procurava me consolar, me dar aquela coragem, aquele incentivo. E quando ele conseguia, de alguma maneira, contribuir para a minha melhoria do meu estado emocional, por incrível que pareça, gente, ele virava para mim e dizia: filho, obrigado. Eu disse: pai, por que você está me agradecendo? Ele disse: filho, você tem que aprender que na vida você não deve só agradecer quando você recebe um presente. Como no nosso aniversário, né? Sendo seu aniversário, você recebe um presente e você diz o quê? Muito obrigado. Mas você deve aprender a agradecer quando você também dá o presente. Quando você se oferece em doação para a pessoa e sabe que de alguma maneira você foi útil para ela. Então, eu queria, nessas minhas palavras finais, dizer a vocês: pensem